Ok. Olá, boa noite. Boa noite para você que acompanha a gente aqui por esse webinar maravilhoso. Uma noite de grande aprendizado, uma noite fantástica. Pode ter certeza que vai ser um grande diferencial para você que é mamãe, para você que quer ser mamãe, para você que já é mamãe e já foi mamãe muitas outras vezes, para você estudante do curso de fonoaudiologia aqui da Uniredentor, ou também estudante de um curso de fonoaudiologia de outras instituições, de outras IES, né? Seja muito bem-vindo, nós queremos te acolher e falar para você que essa noite foi pensada para você, uma noite muito especial, por isso acompanhe aqui conosco durante todo esse momento, porque tem muito aprendizado aí reservado para você. Eu sou o Diego Oliveira, sou fonoaudiólogo, sou coordenador do curso de fonoaudiologia aqui da Uniredentor AF. Inclusive, eu quero estender o convite para você que não conhece a fonoaudiologia, vir estudar com a gente, vir conhecer mais da fonoaudiologia, e para você que tem esse desejo de fazer esse curso, venha também. Nós estamos aqui de braços abertos, prontos a acolhê-los, e vocês serão bem-vindos. Hoje eu vou receber uma pessoa maravilhosa aqui, uma grande amiga, uma grande fonoaudióloga, consultora em amamentação, uma pessoa especialista nessa área para bater um papo muito legal com a gente. Então, vou receber a fonoaudióloga Lídia Rangel, ela que é graduada em fono desde 1984, então são muitos anos de fonoaudiologia, né? Muita experiência dentro da área. A Lídia também é especialista em linguagem pela Pestalozzi, ela é pós-graduanda em cuidado materno-infantil, com enfoque justamente em amamentação, pelo Instituto Mami Bem, muito conhecido aí para quem trabalha nessa área, né? E a Lídia também é fonoaudióloga efetiva da cidade de São Fidélis, interior do Rio de Janeiro, né? É um prazer recebê-la aqui, Lídia, é um prazer recebê-los aqui também. Lídia hoje vai estar batendo esse papo aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Lídia também, seja bem-vinda. A fala é totalmente tua agora, minha amiga. A casa é sua. Obrigada, Diego. Que prazer, né, estar aqui com você, principalmente, né? Essa amizade de tantos anos e a gente está sempre em contato. Muito bom isso. Bom, hoje eu vim falar aqui sobre o assunto que eu mais amo, que é sobre amamentação. E também sobre desenvolvimento da fala, né? Que tem tudo a ver, né? Uma coisa está bem ligada para a outra. Eu vou começar a minha fala tentando mostrar a importância da amamentação na vida, né? Na vida da mãe, na vida do pai, na vida do bebê, enfim, na vida da família. Então, a amamentação, ela propicia, né, ao bebê uma saúde integral, né? A gente trabalha com a parte nutricional e também com o desenvolvimento das funções orofaciais super importantes para toda a vida, né? Que são a respiração, a deglutição, a mastigação e a fala. Então, a amamentação, ela é importante para a mãe, né? Nesse primeiro momento de puerpério, que ela tem o menor sangramento uterino, né? Através da amamentação. Ela também propicia uma contração uterina mais rápida depois do parto e protege do câncer de mama, o câncer de útero e câncer de ovário. Todas essas proteções já foram comprovadas através de estudos científicos. Para o bebê, é muito importante, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza a amamentação até 2 anos ou mais. Até 6 meses exclusivamente.
Depois de 6 meses, tem a introdução alimentar, né? Mas o leite materno continua sendo o principal alimento do bebê até 1 ano de vida. Depois de 1 ano, o leite não vira água, né? Muita gente fala, para que amamentar bebês grandes, 1 aninho e meio, 2 anos, né? Já não está mais alimentando, pelo contrário. Através de estudos, já foi detectado que as calorias aumentam com o tempo. Então, um bebê de 1 ano e meio, de 2 anos, ele continua se beneficiando do leite materno, né? É muito bom para a família também, porque cria esse vínculo mãe-bebê, que é muito importante, aquele olhar, né? Aquele olho a olho na hora da amamentação, é super importante. O pele a pele, o bebê agarradinho na mãe, isso tudo propicia um melhor desenvolvimento. E hoje já tem estudos de que os bebês que mamam no peito, né? Eles têm uma cognição melhor, um desenvolvimento da cognição melhor. Então, são bebês mais inteligentes. O leite de materno, gente, é tudo de maravilhoso, né? Inclusive, quando o bebê está doente, o leite se modifica para dar suporte para esse bebê que está doente com anticorpos, né? Até o leite ele modifica. O leite materno é um leite vivo. Então, no momento da sucção, o leite vai se modificando e as glândulas mamárias vão produzindo. A gente fala que mama cheia, né? Antigamente achava, não, mama cheia é que a mãe tem muito leite, né? Mama cheia não é sinal de muito leite. Mama vazia é que é sinal de leite, né? Porque aí o corpo vai entender que tem que produzir. Uma mama cheia de leite, ela quer dizer que o bebê não está mamando, não está extraindo aquele leite. Então, mama cheia não é legal. A gente precisa de mama vazia para poder produzir leite em abundância para esse bebê, né? A gente vai entrar agora na parte da amamentação propriamente dita, que é o desenvolvimento das funções, né, do sistema sensório-motor oral, que agora já tem esse nome. Antigamente era o sistema estomatognático, né? Mas agora já essa nomenclatura já caiu um pouco em desuso, e a gente usa a nomenclatura do sistema sensório-motor oral. Vocês devem observar que um bebezinho, ele nasce com uma retrognatia, um queixinho para trás. Por que o queixinho é para trás? Para ele poder nascer. Eu sempre falo isso, que se a gente respeitar a fisiologia do nosso corpo, tudo dá certo. Porque a gente foi feito para ser tudo certinho, não ter nada fora do lugar. Então, o bebê tem um queixinho para trás para ele poder nascer. Porque se ele tivesse o queixo normal, ele não passaria no canal vaginal. Então, o bebê nasce, tem essa retrognatia, o queixinho para trás, na hora de nascer. Conforme ele vai sugando, os músculos da face entram em ação, que os ossos crescem através da ação muscular. Então, os músculos da face entram em ação e o queixo vai crescendo harmonicamente com a maxila. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho como que os bicos artificiais, eles conseguem desarmonizar essa musculatura facial, causando alterações não só na fala, mas alterações respiratórias, alterações
na deglutição e na mastigação. Então, Lídia, olha, eu... antes de você começar, eu queria te interromper, né, e falar um pouquinho, porque isso vai ficar salvo. Eu tenho certeza que muita gente depois vai querer saber a respeito disso. Eu queria que você desmistificasse, como a gente sempre tem dito isso, e como você é consultor em amamentação, tem propriedade total para dizer aquilo que eu vou te perguntar. Existe, Lídia, o leite fraco? Diga aí para as mamães e para as pessoas que estão em dúvida. Pois é, não existe leite fraco, né? Existe, sim, algumas intervenções que podem prejudicar essa produção de leite, como, por exemplo, a colocação de silicone ou a redução mamária, né? Se mexeu lá nas glândulas mamárias, realmente vai impactar nessa produção. Mas uma mama que não teve intervenção nenhuma cirúrgica, uma mama, não precisa ser a mama grande também, a mama pequena também não tem nada a ver, né, com o número de glândulas mamárias, pode amamentar tranquilamente. O que atrapalha, que às vezes a pessoa acha que o leite é fraco, é a mamadeira, né? É a introdução dos bicos artificiais, a introdução da mamadeira. Então, a introdução da mamadeira, ela pode pular uma mamada. E quando pula a mamada, deixa de dar uma informação cerebral de que precisa produzir o leite. Então, o bebê recém-nascido, ele mama entre 8 e 12 vezes ao dia. Apagou minha luz aqui, né? Ficou muito escuro. Tá escuro. Mas tá joia. Eu tô conseguindo te ver. Se você conseguir, tá? Apagou minha luz aqui. Sem problemas. Então, o bebê recém-nascido, ele mama de 8 a 12 vezes por dia. Precisa dessa mamada para poder manter a produção da mãe, de leite da mãe, né? Então, quando você dá uma mamadeira e pula uma mamada, o cérebro ele está entendendo que ele tem que diminuir essa demanda. Porque a demanda, ela no início, quando nasce, né? Quando o bebê nasceu, depois de 3, tem o colostro. E aí, o colostro é riquíssimo. É em pouca quantidade, porque o estômago do bebê é bem pequeno quando nasce. A capacidade gástrica do bebê ao nascer é de 5 a 7 ml, quer dizer, bem pouquinho. Pois é, e as mães ficam preocupadas, né? Ficam, ai, meu Deus, a minha primeira meu filho vai passar fome. E aí, o estômago do bebê é muito pequeno. Com 3 dias, mas ele cresce rápido, ele cresce em 1 mês, ele cresce bastante. Com 3 dias, ele tem a capacidade gástrica no máximo de 25 ml. Com 1 semana, já passa para 60 ml. E com 1 mês, 150 ml. Então, no primeiro mês, o crescimento da capacidade gástrica do bebê, do estômago do bebê, ele dá um boom, né? Vai rapidinho, de acordo com a produção da mãe. Então, começa com o colostro, né? Que é em pouca quantidade, mas que é super necessário e tem todos os anticorpos para proteção desse recém-nascido, né? Com 3 dias, a mãe passa por um período chamado apojadura, que é a descida do leite. Nessa descida do leite, as mamas ficam, né, dobram ou triplicam de tamanho, e o corpo não sabe se é um bebê, se são 2 bebês, se são 3 bebês, como que esse bebê vai mamar, se ele tem muita demanda, pouca demanda, então ele manda muito leite, né, uma quantidade grande de leite, para poder a mãe ficar tranquila e ter bastante leite para o bebê. A apojadura dura até 15 dias, né, de 3 a 15 dias, mais ou menos,
e depois o corpo já vai entendendo a demanda do bebê e já vai regulando essa demanda com a produção. Vai produzir de acordo com a demanda do bebê. Okay? Ótimo. Agora fala um pouquinho pra gente. E mães que não têm leite, né? E aí a gente vai conversar algumas mães que não produzem leite, e isso vai encaixar exatamente quando a gente começar a falar aí sobre essas questões de estimulação e mais à frente, que hoje tem muita coisa para você falar então, aqui. Toda mãe produz leite. Exata. Toda mãe produz o leite para o seu filho. O que pode acontecer, que a gente trabalha, né, e vê, são problemas na amamentação. Todo mundo acha, né, que amamentar é instintivo. Que o bebê também já nasce com esse instinto, que já vai, que ele já sabe. Não. É um aprendizado, né? Então, a mãe também não sabe. Mesmo mãe de segundo, de terceiro filho, cada bebê é um bebê diferente. Então, ela pode ter alguma experiência, mas não vai ter experiência com aquele bebê. E o bebê também, por sua vez, ele também está aprendendo. O bebê não nasce sabendo, ele nasce inicialmente com reflexo de sucção, ele não suga para se alimentar, com essa intenção. Ele tem um reflexo. Tanto que qualquer coisa que você encostar perto da boquinha do bebê, ele vai abrir a boca e vai abocanhar. Então, até o terceiro mês de idade, a sucção é reflexa. Depois do terceiro mês, é que o bebê ele procura o seio da mãe para se alimentar. Ele já aprendeu, ele já sabe. Então, algumas intercorrências nos primeiros dias de amamentação, eles podem impactar nessa produção materna e a mãe achar que não tem leite. Por exemplo, na hora desde o parto, a gente respeitar a fisiologia. Então, partos marcados, cesáreas agendadas, não propiciam uma boa produção, atrapalha um pouco. Por quê? Porque precisa do corpo entender que aquele bebê nasceu, né? Quando você passa pelo trabalho de parto, já está mandando sinais para o seu sistema nervoso de que o neném vai nascer, de que o bebê vai nascer. E aí os hormônios, eles começam a uns aumentam, outros diminuem, né? A prolactina e a ocitocina que estão ali, vamos dizer assim, eles estão ali olhando, né? O estrogênio, que o estrogênio está em alta para manter o bebê na barriga da mãe, né? No útero materno. E a ocitocina e a prolactina estão ali, ó, na janelinha ali, ó, olhando se quando o estrogênio sai da jogada, eles, ó, sobe, né? E aí precisa desse vai e vem de hormônio para a produção de leite materno. Super importante. Então, o que é importante? É importante, claro, né? O parto natural é o melhor, é a fisiologia, é o fisiológico. Eu falei no início, né? Que a fisiologia, se a gente respeitar nossa fisiologia, vai dar tudo certo. Então, o parto natural. Mas a cesárea intraparto, ela também favorece bastante. Na hora do nascimento, a hora de ouro, né? A Golden Hour. A Golden Hour já tem estudos falando que 70% dos bebês que têm a sua hora dourada respeitada prolongam a amamentação pelo menos até o 6º mês de vida. Então, é muito importante a Golden Hour, aquela hora dourada. É a hora que nasce, que vai colocar pele a pele com a mãe. A gente tem relatos e tem vídeos de que não precisa colocar o bebê na mama,
ele vai se dirigir, ele vai sentir o cheiro do colostro, ele mesmo, tem até vídeos de bebês que engatinham em cima do peito da mãe e acham a mama da mãe e mamam. Não é muito importante, não é essencial, aliás, não é essencial que mame. O bebê pode lamber o peito da mãe, ele pode sentir o cheiro. Isso já está fazendo com que a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? O hormônio que esteja no alto, que ela suba para que tenha uma boa ejeção de leite. A ocitocina é o hormônio da ejeção do leite e a prolactina da produção do leite, né? Então, seguindo esse caminho, né? Quando chega no quarto, às vezes a mãe não está preparada para receber aquele bebê. Então, ela não sabe muito bem posicionar o bebê. Se ela fez uma cesariana, ela está sentindo dor. Se não tiver uma rede de apoio bacana, se não tiver ali a equipe de enfermagem afinada com a amamentação, ali pode ser o momento que a amamentação vai dar errado, que dá tudo errado para ela. Aquele momento ali, nos primeiros dias de hospital, é super importante. Então, pode ser que aquele momento ali determine uma amamentação frustrante, né? Que não tenha tanta produção assim. No terceiro dia, como eu já falei, a pojadura vai acontecer, isso é fisiológico, vai acontecer com a maioria das mães, com todas as mães, pode demorar um pouco. Como? Problemas no parto, sangramento, muito sangramento intravaginal, né, do útero, algum medicamento que a mãe tenha que os médicos tenham que colocar para a mãe, isso pode atrasar um pouco a pojadura, mas ela sempre vai acontecer, porque é da fisiologia. Então, ela vai acontecer sempre, aquela descida do leite. O que vai manter a produção em alta? O que vai manter a produção é a sucção. A sucção é super importante. É a sucção que vai manter a produção láctea. E Lídia, observa o quão importante é a atuação de um fonoaudiólogo dentro desse campo, né? A gente observa o fonoaudiólogo inserido aí justamente nesse contexto da motricidade orofacial, mas também quando a gente pensa nas questões de amamentação, a gente precisa ligar outros aspectos também, como aspectos de linguagem, né, aspectos cognitivos, neuropsicológicos, e todos esses aspectos ligados aí a questões fonoaudiológicas, né? Então, olha o quão rica é a nossa área, Muito. né, e quantas possibilidades de atuação o fonoaudiólogo tem. Esses dias eu estava falando para os meus alunos exatamente isso. Quando eu me formei, nós tínhamos aí 4 áreas e na iminência de vir uma quinta, né? E hoje a gente já está quase debutando aí com as nossas áreas dentro da fonoaudiologia, né? Não vou nem falar, né, quando eu me formei, né? Pois é, né, minha amiga? Então, tinha assim... área nenhuma, 0 área. Eu sou do ano que a fonoaudiologia foi regulamentada, regulamentada, pois é. Exatamente. E olha foi que eu ainda nem era nascido. 1984. E olha o que a fonoaudiologia proporcionou a gente, hein? Conhecer uma pérola como você. Ah, viu? Obrigada, Lídia, e a gente vem vendo a partir da sua fala o quão importante é desmistificar todas essas questões que a gente acaba ouvindo e que são difundidas pelo senso comum, né? Então eu fiz questão de fazer essas 2 perguntas, a primeira do leite fraco e a segunda da mãe que não produz o leite, justamente porque são questões que a gente ouve muito e isso é muito difundido, né? Então nós precisamos desmistificar e nós precisamos de mais profissionais especialistas nessa área e que saibam aquilo que estão falando e que estudem, né? Estudem com bases científicas
corretas, confiáveis, exatamente. base de dados confiáveis, né? Porque nem tudo aquilo que está ali nas redes sociais ou que a gente encontra na internet, de fato é ciência, de fato é verdade. Então, a gente precisa buscar entender essa fisiologia, esse funcionamento específico de cada corpo, para que a gente consiga saber como é que ele vai funcionar, né? Por isso Mas é como eu tão estava... importante, né, a informação de qualidade, que isso Exatamente. empodera, né? Exatamente. Empodera a família, empodera a mãe, né? Porque, na realidade, Diego, a mãe é a protagonista disso tudo, né? E às vezes o médico vai na frente, ou a enfermagem vai na frente. Não, a gente tem que respeitar essa mãe. E se ela tem informação, ela vai procurar seguir esse caminho da fisiologia, né? Para poder amamentar sua cria, né? Exatamente, né? E aí a gente vê o quão importante é essa amamentação em vários sentidos, e a gente começa a entender o ponto global, né? A importância global que essa amamentação tem. E eu sei que você quer falar mais coisas aí para a gente, principalmente em relação a desenvolvimento, às questões cognitivas, então continue, porque daqui eu estou adorando. Vamos lá, então. Bom, depois que a gente passou, né, da pojadura, e esse bebê vai para casa com essa mãe, eu já vou frisar aqui novamente que esse bebê ele não sabe mamar, ele só tem um reflexo de sucção, que qualquer coisa que você coloque na boquinha dele, ele vai sugar, né? Então, essa mãe também, ela não sabe, ela não tem experiência, não, e essa dia de mãe bebê é como se fosse uma chave com uma fechadura. Então, tem que encaixar perfeitamente para você conseguir abrir a porta. Então, precisa desse encaixe perfeito para poder fazer uma ordenha efetiva. Na realidade, não é só botar um bebê no peito. Existe técnica, existe. Existe a pega, que é muitíssimo importante. Como também essa mãe vai pegar esse bebê, como que ela vai levar, né? O bebê, não é a mama que vai ao bebê, é o bebê que vem à mama. Então, essa mãe precisa estar bem estruturada, bem sentadinha, confortável, para poder receber esse bebê até a mama. A gente tem um problema, né, cultural. Vou mostrar aqui, ó. Eu fui até na farmácia comprar isso aqui, porque a gente não tem muito. A gente não gosta muito, né, desse apetrechozinho aqui. Então, a gente tem um problema cultural, né, que as pessoas acham bonito um bebê chupando chupetinha. Acham que, até mesmo quando a gente vai procurar emojis, figurinhas de bebê, para a gente, né, ilustrar nossas lives e tudo, a gente só encontra bebê com chupeta. Eu não coloco, gente, me recuso. Mas a gente só encontra bebezinho chupando a chupetinha. A chupeta, ela acalma. Será? Ela acalma, sim. Por quê? Porque o bebê tem necessidade de sucção. Ele suga, faz a sucção nutritiva e a não nutritiva. Lídia, o que é sucção não nutritiva? É o prazer que o bebê tem em sugar e se auto-organizar. A gente que é fonoaudiólogo, a gente sabe muito bem como que um bebê tem necessidade de se organizar o tempo todo, né? Porque ele vai se desenvolver, né, do meio para as extremidades, não é isso? E de cima para baixo. Então, começa aqui, ó. Começa
na face. Por isso é tão importante o desenvolvimento das funções do sistema sensório-motor, porque ele é o primeiro desenvolvimento para o resto do nosso corpo. Então, um bebezinho, por exemplo, tenho muitas coisas para falar para vocês. Eu tenho uma mãozinha aqui, ó, né? Aqui tem um frênulo lingual. Eu sou fã porque ela traz todo o aparato, né? Ela providencia tudo, ela é lúdica, sabe ensinar. Então, ó, a gente tem uma maminha, né? Que é muito parecida com a nossa mama, que é uma mama macia, né? Com a mama macia, a areola e o bico. Como que é, Lídia, a pega correta? Eu não falei para vocês no início que o queixinho é retrognata? Então, primeiro a gente vai encostar o queixinho do bebê na mama da mãe. O bebê vai abrir a boca através do reflexo de busca e de procura, né? Se você tocar no lábiozinho superior, se você tocar no cantinho da boca, o bebê vai logo abrir a boca. E ele vai abocanhar essa mama. Ó, é assim. Tá dando para ver, né? Então, como que o bico ele fica lá no palato duro, lá no céu da boca. E ele precisa da mobilidade da língua e dos movimentos da mandíbula. Então, os movimentos, eles são rotatórios. Ó, para fazer uma boa ordenha, ele tem que, ó, é esse movimento, para frente, para trás, para frente, para o lado, para o outro, para frente e para trás. É esse o movimento da ordenha. Ó, a mama lá na boquinha do bebê, ela fica exatamente assim, ó. Exatamente assim. Ela fica, ó, amassadinha. O bico lá no palato duro. Fica lá em cima. E precisa dessa mobilidade de língua, fazendo esses movimentos ondulatórios, que são os movimentos de deglutição. A gente já começa a treinar aqui o movimento de deglutição, né? Que a gente coloca a língua, faz esse movimento para a ordenha e elevando para trás em direção da orofaringe, para o leite ir lá atrás. Ele jorra lá na orofaringe, lá vai disparar o reflexo de deglutição e o bebê vai deglutir o leite. Ô, Lídia, e como é importante você falar sobre essa questão, sobre as mobilidades, né? O quão importante esse treinamento, a gente entrar aí um pouquinho na questão do teste da linguinha, né? Muitos profissionais imaginam que o teste da linguinha é só levantei a língua, olhei e vi que o frênulo, né, não está encurtado, o freio, né? Não está encurtado, então ele não tem a língua presa, né? Quando, na verdade, existem protocolos para que a gente possa realizar esse teste, né? O teste precisa, inclusive, ser filmado, né? E a gente sabe da importância desse teste para essas funções, né? Então, é muito importante dizer que o teste da linguinha não é só levantar a linguinha e ver se o frênulo está colado. Tá? A gente tem diversas outras funções que são importantíssimas para a criança, são importantíssimas que a criança já apresente nesse primeiro momento, para que a gente evite futuros problemas de fala, futuros problemas ortognáticos lá na frente e tantos outros problemas, né? Respiratórios, alérgicos. Alérgicos, inclusive alérgicos, verdade. Tá? Então é muito importante deixar bem claro aqui que teste da linguinha não é só ver se o frênulo da língua está encurtado. Inclusive, o protocolo da Martinelli, da Roberta Martinelli, é um protocolo que você testa as funções, que ela é o que ela acredita e o que nós, fonoaudiólogos, também acreditamos, né? Quando impacta a função, a gente tem que encaminhar para a frenotomia.
né? Eu agora recebi até um paciente pequeno de 5 anos que tem uma alteração importante da fala, né? Não fala o LH, o R, o L, e eu fiz a avaliação de fala dele e marquei os fonemas, e na hora que eu fui fazer a avaliação orofacial, qual foi a minha surpresa? Frênulo curto. Então, ele tem, isso, e sabe qual é o diagnóstico, um outro diagnóstico também que é super importante? De seletividade alimentar. Também. Através da língua presa, porque ele não consegue fazer esse movimento de elevação da língua. E isso impacta na mastigação também. Então, muitas crianças têm um diagnóstico de seletividade alimentar, na realidade, é um falso diagnóstico, porque eles são seletivos porque eles comem o que eles dão conta de mastigar e de deglutir. Por isso a importância de ter um profissional especializado na área, justamente para que esse diagnóstico não vire mais um rótulo e um futuro problema para essa criança, para essa família, né? Porque quando a gente pensa no diagnóstico, a gente não pensa só nesse processo de adoecimento, entre aspas, né? Do sujeito, mas a gente pensa nesse contexto sociofamiliar, né? Lógico. E seletividade alimentar, você pensa em quê? Numa criança autista. Você já faz um link, né? Pensando numa criança autista. E não tem nada, essa criança não tem nada de autista. Ele é seletivo porque ele é seletivo porque ele não dá conta de comer tudo. Ele não consegue mastigar, a língua não tem mobilidade, né? Essa língua precisa lateralizar para jogar o alimento para a face dos dentes molares, né? Os molares inferiores e superiores. Ele precisa dessa língua que lateraliza, ele precisa que essa língua suba para o bolo alimentar estar na língua, para ele levar esse bolo alimentar, ter essa força dessa língua, para levar esse bolo alimentar em direção à orofaringe, para deglutir. Então, se ele não tem essa mobilidade, a língua dele está presa, né? Aqui, a linguinha dele não consegue elevar, ele fica preso, né? Ele fica com a linguinha aqui, no soalho da boca. E aí tem outras alterações também. Isso é uma alteração muito séria de frênulo lingual. Não é moda, né? Antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento, não tinham estudo sobre isso, e muitas pessoas ficaram com alteração de fala porque não sabiam que tinha esse frênulo lingual. E hoje ainda tem muita gente que não sabe. Quando eu falo em frênulo, a pessoa pergunta o que é frênulo. Daí a importância de disseminar esse conhecimento e, sobretudo, do teste da linguinha. Volto a dizer que não é só observar se o frênulo está preso, né? A gente precisa... Não é só elevar uma língua. Exatamente. A gente precisa avaliar funções também, porque isso aí está correlacionado diretamente com o desenvolvimento da criança e existem funções muito importantes que vão se desenvolver mais à frente e que dependem agora da mobilidade dessa musculatura, né? Então, assim, a gente pensa em deglutição, em uma deglutição eficaz, a gente pensa em mastigação, né? Uma função que é aprendida, a gente pensa em toda a questão óssea, a gente pensa também aí nas questões alérgicas, nas questões digestórias, a gente pensa em inflamações, então tudo isso vai evitar essas questões. Claro que também as questões de cognição, que eu tô doido para que você fale aí, então, para que a gente caminhar mais um pouquinho. Então, gente, eu estava falando para vocês do movimento que a língua faz na mama da mãe. O que acontece na chupeta e na mamadeira. O bebê não consegue fazer esse movimento amplo que eu mostrei para vocês.
Então, é um movimento verticalizado. E aí, esse movimento, ó, só faz assim, ó, só assim. E quais são os impactos nessa motricidade orofacial desse bebê? Primeiro que a língua é um músculo poderoso. A gente menospreza, às vezes, a língua, né? Mas a língua é um músculo da cavidade oral. A língua, ela tem que ficar pousada lá no céu da boca. Porque é ela que vai segurar a maxila. Ela que vai dar essa amplitude da maxila. Então, a língua tem que ficar posicionada no céu da boca. O que acontece quando entra um bico artificial e esse movimento é verticalizado? Essa maxila a gente chama que vai atresiando, ela vai ficando menor. Quando ela diminui de amplitude, o que acontece com o palato? Ele sobe. Então, o céu da boca é o assoalho do nariz e pode ocasionar desvios de septo, né? Vai subindo, ó, o céu da boca vai subindo, ó, e aqui, ó, tem um septo nasal. E aí ele não aguenta, desvia de septo. Então, gente, é muito importante que a gente evite usar bicos artificiais. Eu sei que às vezes é necessário. E tem família que opta por isso. Ó, eu agora atendo trigêmeos. Eu tenho 3 crianças que eu atendo, são trigêmeos. A mãe já sabia. Ela falou, Lídia, eu já sabia que precisava de fono, que ia precisar de fono, mas eu com 3 crianças eu não tive como amamentar 3 bebês. Então, fez a opção pela mamadeira, sabendo que futuramente ia precisar de terapia fonoaudiológica. Quando a família ela tem informação e ela faz as opções dela, é tranquilo. Ela que vai escolher, né? Agora, a maioria, o que a gente vê, a maioria é a desinformação. As pessoas não sabem as consequências de uso de bicos artificiais. Eu acho que tem uma perguntinha aí, né? Então, a gente tem algumas pessoas comentando aqui, né? Vamos lá, vamos começar aqui. A Cris Souza disse: seria um sonho se todas as gestantes pudessem ter orientações sobre a amamentação. Seria mais tranquilo o pós-parto, né? E seria mais seguro, né? A Vitória também, que é aluna aqui do nosso curso de fono, aqui da Uniredentor, disse o seguinte, ó: tive a experiência de vivenciar isso. Não vi e nem tive uma boa intervenção no hospital. Muitas mães chorando de dor ao amamentar. E eu, como estudante, que passei algumas dicas para elas. Tá? A Ana Carla, agora falando sobre a questão da seletividade, ela diz que o filho da prima dela tem uma seletividade, né? Então, ele tem restrição alimentar com algumas coisas. Ele só come mandioca, né? O aipim, batata frita, cenoura crua, peixe e frutas. Ele não tem o frênulo curto e também não tem características de TEA, né? Quando ele começou com essa questão seletiva, a preocupação era exatamente dele ter um transtorno, né? De ter o autismo, e isso foi descartado e observa que é só mesmo a seletividade. Então, pode acontecer, quem perguntou, Vitória? Ana Carla, né? Ana Carla. Ana Carla, pode acontecer, sim, a seletividade por esse sistema sensório-motor oral não está bem desenvolvido. Então, ele pode ter uma musculatura fraca, né, de bucinador e de masseter, que são 2 músculos fortes, né, da nossa face, e ele
não consegue mastigar. Se ele foi um bebê que usou mamadeira por muito tempo, ele também tem dificuldade. Então, essa seletividade, ela pode vir da não desenvolvimento dos músculos da face e da língua, porque a língua ela precisa ter força para empurrar esse bolo alimentar em direção à orofaringe, né? Se ela é uma língua flácida, uma língua molenga, né, que a gente fala, hoje a gente não usa mais muito esse termo hipotônica, a gente fala mais da função, né, hipofuncional, uma língua hipofuncional, que é uma língua que está flácida, sem força muscular, essa criança, ele não consegue comer, então ele amassa. Esses alimentos que você colocou aí são alimentos fáceis de amassar. E a cenoura crua, ele rói, né? Ou rói ou é raladinha. Então, fica mais fácil de comer, né? Já quando entra o arroz, o feijão, a carne, precisa muito mais força muscular para fazer um bolo alimentar, né? Que a gente come assim, a gente parte o alimento com os incisivos e os laterais, e essa comida ela é jogada para os molares. Quem que joga ela? É a língua. Então, ela precisa. E aí mastiga aqui, mastiga aqui, mastiga aqui, mastiga aqui, até formar um bolo alimentar que possa ser ejetado em direção à orofaringe, para que seja deglutido. Então, parece que é simples, né, que é uma coisa natural, mas não é. A gente precisa dessa parte toda da face bem desenvolvida, né, e forte para poder fazer esses movimentos corretamente e fazer a alimentação correta. A gente vai falar mais sobre isso lá no congresso, né? No que a gente SIC, vai né? receber a Beth, a gente vai receber a Elizabeth, que é consultora em amamentação e é nutricionista. E ela vai falar a importância da introdução alimentar no bebê, né? Como que isso pode impactar na alimentação futura dessa criança. A Patrícia Alessandra está dizendo que ela também teve uma experiência negativa ao amamentar a filha depois do parto, né? Ela não teve orientações adequadas e a enfermeira que levou a filha para que ela pudesse, então, amamentar a menina foi muito rude, né? No momento ali da intervenção. Então, a gente vê que é um processo de dor. É um parto para ganhar e é um parto para amamentar também. Eu costumo dizer isso, né? Quando o profissional não é humano, quando o profissional não é sensível, ele, na verdade, acaba ajudando num parto dentro da sala e provocando um parto no momento em que ele é rude. Na realidade, Diego, é porque elas não têm essa formação, né? Mas eu acho, Lídia, que assim, por mais que a gente não tenha formação, ser humano e ser empático, né, vai além de formação. Então, eu não preciso ter um conhecimento de amamentação para respeitar a pessoa que está na minha frente, né? Então, a minha crítica é nesse sentido, de provocar um parto, ajudar um parto dentro da sala e provocar um parto, porque a mãe está insegura, a mãe está com medo, a mãe muitas vezes não sabe o que fazer, né? Olha quantas mulheres aqui estão dizendo, eu não sei, porque eu não recebi intervenção. Vitória falando que as mães estavam chorando para amamentar, então um processo doloroso. E esse momento é muito importante que o profissional seja humano, né? E aí eu me recordo que em 2017 eu fui convidado num congresso da UF, um congresso internacional sobre humanização, sobre práticas de humanização em ambiente hospitalar. E aí todas as profissionais, éramos 5 na mesa, né? E todas as profissionais falaram de práticas de humanização e eu já, como sempre, né, já abri a minha fala da seguinte forma, eu falei assim, olha, gente, chega a ser surreal imaginar
que em 2019, que em 2019 a gente ainda precise falar sobre práticas de humanização no ambiente hospitalar, né? E não só no ambiente hospitalar, mas a gente precise ainda falar de tratar bem as pessoas, né? Então, chega a ser surreal imaginar uma coisa dessas, né? E você que está dentro desse ambiente sabe o quão importante é acolher essa mãe, abraçar essa mãe, trazer confiança. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, o nosso principal papel da consultora. Eu queria mostrar aqui, vou levantar, porque daqui a pouco termina, né? Eu vou mostrar aqui, ó, para mostrar a minha blusa, né? Que é uma consultora em amamentação. Eu trabalho com fonoaudiologia, sou fonoaudióloga, mas eu me apaixonei por essa área de consultoria, não só pela parte técnica, mas por isso, pela humanização, da gente pedir licença para tocar a mama de uma mãe, para a gente entrar na casa, né? Eu faço atendimentos domiciliares, a gente entrar na casa dessa família, acolher essa família, né? Dizer para ela que ela é a melhor mãe, que ela não está fazendo nada errado, que a falta de informação é que faz isso. Claro que mãe nenhuma quer maltratar seu filho, quer que seu filho, todo mundo quer que seu filho mame, eu sei, todo mundo quer, mas precisa de informação, porque fica difícil mesmo, né? A gente tem múltiplas funções, né? A mulher tem múltiplas funções. Às vezes não tem uma rede de apoio que ajude, né? Então, é isso, precisa de informação. A gente, quanto consultora, a gente dá curso para casais grávidos. Eu sempre coloco dessa forma, meu curso chama Curso para Casais Grávidos, porque ninguém engravida sozinho, tem uma pessoa do outro lado, tem outra pessoa, então precisa participar. Então, a gente já chama, com esse nome, a gente já chama o companheiro ou a companheira para poder fazer esse curso junto, né? Essas informações junto, que é muito importante mesmo, com certeza. Demais. Lídia, a Ana Carla está perguntando se a consultoria de amamentação é um ramo só da fono ou de outras áreas, né? Outras áreas podendo atuar. Temos outras áreas. Bom, a profissão de consultora ainda não é reconhecida no Brasil, né? É um curso livre. Mas, claro que tem cursos, né? Mas a gente procura um curso que realmente venha de encontro aos nossos anseios. Precisa ter terceiro grau. A pessoa, para fazer esse curso, ela precisa ser formada em alguma coisa, mas não necessariamente na área de saúde. Eu comecei minha pós-graduação em São Paulo, eu tinha colegas lá, jornalistas, administradora, e que estavam fazendo mudando de profissão, né? Fazendo essa mudança de profissão para consultoria em amamentação. Então, mas geralmente, por exemplo, o curso que eu fiz de consultora, éramos quase todas fonoaudiólogas. Eram, acho que 30 alunas, tinha pediatra, mas a maioria era fonoaudiólogo. Eu acho que tem muito a ver com a nossa atuação, né? Porque a gente trabalha com a cognição através de linguagem, a gente trabalha com a parte, né, de orofacial, através da fala, a gente trabalha com audiologia, né, que é a audição. Então, a gente trabalha com o ser na sua integridade. Então, tem muito a ver com a fonoaudiologia, mas eu acho muito bacana quando eu encontro pediatras fazendo curso de consultoria, né? Eu acho super legal, porque elas querem se informar, elas querem saber orientar.
A pediatra, ela não vai botar a mão na massa lá, ela, né? Mas ela tem como ajudar, tem como orientar, às vezes até coloca, né? Que eu gosto de botar a mão na massa, e tem pediatra lá que gosta também. Então, a exigência é que tenha terceiro grau, que tenha alguma faculdade. E existe uma prova, né, internacional, que lá fora é reconhecida, né, a profissão de consultor em amamentação, do IBLCL, que é Instituto Internacional, não sei bem agora, não anotei a sigla, que é uma prova que tem em inglês e tem em português uma vez no ano, e as consultoras podem fazer essa prova, e aí são intituladas consultoras internacionais de amamentação. Né? Eu estou terminando a pós-graduação, termino em outubro, e se Deus quiser, ano que vem, tenho pretensão de fazer essa prova para ser consultora internacional. Tenho essa vontade. Ótimo. E você é isso, você não para, né? Lídia, mas vamos lá, vamos falar então desses impactos diretos na fala, e vamos falar dessa interferência, então, desses bicos aí artificiais. Então, o que acontece? A fala, ela tem necessidade de uma musculatura bem trabalhada, né? De força e precisão articulatória. Tem necessidade dessa precisão. Por quê? Porque os fonemas, eles têm pontos articulatórios diferentes. E para você encadear uma fala, você precisa de rapidez, né? Você não pode ficar toda a vida no fonema, porque senão você não consegue encadear a fala. Então, por exemplo, para a gente falar a palavra bola, né? Palavra bola. Olha quantos movimentos eu tive que fazer. Eu primeiro fiz uma apreensão de lábios, né? Preciso ter esse orbicular do lábio bem trabalhado para poder fazer esse movimento. Ban. Depois eu tenho que abrir minha boca. Ó. Depois eu tenho que subir minha língua lá perto das minhas papilas. Preciso de um frênulo normal para isso. Então, e abrir a boca novamente para emitir o A. A. Então, B, O, L, A. Bola. Né? Então, essa precisão articulatória, eu preciso que meu sistema sensório-motor oral esteja bem desenvolvido. E a mamadeira e a chupeta, né, que são os bicos artificiais, eles impactam nessa força e nessa precisão. Um exemplo, assim, vamos dizer, uma criança que está adquirindo a fala com 1 ano e meio, vamos supor, né? Com 1 ano e meio, o bebê já fala cerca de 50 palavras, né? E com 2 anos ele já faz frases, né? Pequenas. Vamos dizer, o bebê com essa chupeta na boca, né? Chupeta está lá na boca. E ele quer falar bola. Ou ele vai cuspir a chupeta, ou ele não vai conseguir levar essa língua. Então, é muito difícil uma criança articular corretamente todos os sons da fala com essa interferência. Fora essa interferência que eu falei com vocês, que a sucção na mamadeira e da chupeta é diferente da mama. É uma sucção, vertical. Então, vai interferir na respiração desse bebê,
vai interferir na fala desse bebê, na deglutição e na mastigação, né? E a gente pode estender esse diálogo, Lídia, entender que hoje, de fato, o foco é aí na amamentação e na fala, né? Mas estender também esse foco por uma área que você também domina muito, que são as questões do desenvolvimento emocional da criança, né? Porque se a gente estende, se a gente prolonga a utilização desses bicos artificiais e tudo mais, é uma criança mais insegura, é uma criança mais infantilizada, e isso também impacta diretamente esse processo de desenvolvimento da fala. Então, já tem estudos, Diego, que já tem vários estudos mostrando que a sucção, né, do bebê, ela vai até os 2 anos de idade, né? Depois ele desaparece, né? E aí, os bebês que usam bico artificial, eles têm uma propensão maior de ter vícios orais, como cigarro, né? Bebida até. Então, já foi detectado que essas crianças que não passaram por essa fase amamentando, elas têm mais propensão a vícios, porque eles ficam, toda hora eles querem, né, a criança que chupa dedo, a criança, né, que prolonga essa sucção, né, vai para 3 anos, 4 anos com essa sucção. É porque a parte sensório-motora oral dela não foi bem trabalhada através da amamentação. Então, e aí a gente pensa na própria questão da chupeta, né, do bico, né, para que serve o bico, né? É só para exatamente a gente trabalhar essa questão. É a sucção não nutritiva, isso, é a sucção não nutritiva. No final das contas, é a sucção não nutritiva. Acalma o bebê? Acalma, porque a sucção vai organizar ele, como a gente falou, né? Vai organizar esse bebê. Então, se for na mãe, é muito melhor, né, gente, do que num pedacinho de plástico, né? E até para inibir esse reflexo de sucção, porque a criança não vai ficar uma vida toda. Pois é. E aí tem as crianças que projetam a língua, né? Anteriormente, a gente consegue trabalhar, né? Aquele bebezinho que fica ali no início, e aí você coloca a chupeta e a gente consegue organizar. É completamente diferente. A língua se comporta completamente diferente na amamentação e no bico artificial, né? Verdade. Mais alguma pergunta? A Patrícia está dizendo aqui que ela deu graças a Deus que os filhos dela não aceitaram a chupeta. Olha aí, gente, o movimento anti-chupeta. Verdade. Foi maravilhoso não ter esse problema, pois eu usei bico artificial até 5 anos e dei muito trabalho para largar. Eu também fui até os 6 e aí deu um monte de problema, mas depois a fonoaudiologia vai salvando a vida da gente em parceria com outras áreas aí. O mais importante é o amor. Isso é o mais importante, o amor. Lídia, suas filhas usaram chupeta? Usaram, infelizmente, usaram. É verdade. Sim. Entendeu? Mas o amor salva tudo. Tem alteração? Tem alteração de motricidade, de arcada dentária, tem alteração. Gente, mas isso, quando você tem a informação e você faz a escolha, é tranquilo. Você fez a escolha, você já sabe. Agora, eu acho ruim quando a pessoa não sabe. Como a mãe chega lá no consultório, às vezes, da gente, e ela não sabe, ela não teve essa informação de que a chupeta poderia causar uma alteração de fala na criança, né? Ou uma seletividade alimentar. Então, ela não teve essa informação. E ela fica, por exemplo, essa mãe desse menino de 5 anos que está com frênulo, ela chorou no consultório. Como que meu filho tá desde pequeno e esse bebê amamentou, e esse menino amamentou. Ele compensou, né? Sim. Lídia, pode amamentar com frênulo encurtado?
Pode, às vezes amamenta, não machuca a mãe, mas ele vai fazer movimentos compensatórios. E depois vão aparecer, mais tarde, esses movimentos, né? Ele vai amassar a comida com a base da língua, não vai subir a ponta da língua. Então, tem vários movimentos que ele faz, que ele compensa, porque o bebê, ó, a gente pensa bebê super inteligente. Super. Então, ele vai fazer movimentos compensatórios, né? Vai compensar isso aí. Mais tarde vão aparecer essas compensações que esse bebê teve que fazer para ele se alimentar. E eu li uma frase aí na sua camisa, né, que eu acho que ela tem muito a ver comigo, assim, eu acho que na minha prática, né? Então, desde que eu me formei, você acompanhou todo esse processo, desde que eu saí da faculdade, né? Foi exatamente quando a gente se conheceu, né? E eu fui muito bem acolhido por essa mocinha aí, meninos e meninas. 15 Ela me anos. acolheu muito bem, há 15 anos atrás, né? 15 Me anos acolheu atrás. muito bem, me abraçou muito. Então, eu acho que esse é o sentido da fonoaudiologia, né? Nós estamos aqui uns pelos outros e a gente mantém a nossa amizade pessoal, íntima, né? Porque somos amigos íntimos até hoje. E isso é muito lindo, tem espaço para todo mundo, a gente trabalha nas mesmas áreas, daqui a pouco a gente troca e a gente muda e a gente compartilha casos, e sempre um ajudando o outro, sempre um trazendo o outro para perto, isso que é o mais lindo dessa nossa área, da Tem espaço para fonoaudiologia, todo mundo, para e é todo isso. mundo. Ninguém precisa atropelar ninguém. Tem gente que gosta da minha voz, da minha calma, tem gente que não, que acha que eu falo mole. Então, tem para todo mundo. Tem gente que Pois é. vai se adaptar com o Diego, tem gente que vai se adaptar comigo, com outra pessoa. O importante, o mais importante é disseminar a informação. Isso que eu faço no meu Instagram, no meu canal do YouTube, no Facebook, é disseminar informação de qualidade, informação boa, Que que a ótimo. mãe vai pensar. Ah, eu acho que eu posso mudar o meu jeitinho. E aí muda. E a Hoje eu frase que eu falei com uma ouvi, amiga. e a frase que eu ouvi é o escutar sem julgar. Pois é, Né? é Tá aí isso. na sua camisa, isso é muito importante. Olha que É. legal, Lídia. A Liz Magalhães colocou assim, ó, sou estudante de farmácia da UFRJ do campus de Macaé. Liz, inclusive o William, professor William Andreoli aí da farmácia da UFRJ, é um super amigo, em breve também vai estar aqui comigo no webinar. Estou arrastando todos os meus amigos para cá, mande um abraço para ele. E ela está falando assim, então, eu não sei muito sobre fonoaudiologia e nem amamentação. Me inscrevi no webinar por interesse no assunto e já estou aprendendo várias coisas. Muito bom. Ó, eu acho que ela vai ficar apaixonada, hein? Eu acho, Liz, eu acho que Pela eu vou te roubar. amamentação. Eu acho que eu vou te roubar do William. Vou falar para o William, William, você perdeu uma aluna para mim agora, para fonoaudiologia. Porque é Com certeza. apaixonante. Demais, É demais. apaixonante. Liz, Tanto a seja bem-vinda, fonoaudiologia viu? quanto a amamentação. Seja bem-vinda, Liz. Pois é, Lídia, e eu quero te agradecer muito, assim, muito, Ah, eu que muito mesmo por esse agradeço. bate-papo, você sempre trazendo conhecimento de uma forma muito lúdica, muito prática, uma linguagem muito acessível, e eu acho que a fonoaudiologia, ela, por mais que seja ciência, né, ela tem essa característica, né, uma característica lúdica de chegar sem complicações, de chegar amando, de escutar sem julgar, de abraçar as pessoas. Eu acho que isso é fonoaudiologia, né? É uma ciência acessível a todos, a todas, a todes, né? E que abraça Verdade. aí de uma forma completa, né? Eu fico muito feliz de receber você nessa noite, muito feliz desse nosso bate-papo. Tenha certeza que nós faremos outros Nossa, eu que encontros tenho que aqui. agradecer, Diego. Muito prazer em estar aqui, em você ser o coordenador do curso de Audiologia Redentor. Sinto muito orgulho. Sinto até que eu sou um pouco parte disso. Eu acho que é maravilhoso o seu trabalho. Estou super feliz, fiquei muito honrada. Eu acho que a internet da Lídia travou, gente.
exatamente no finalzinho, eu acho que a internet dela travou, mas eu queria muito agradecer, muito a presença de cada um de vocês que estão aqui. A gente foi aí alternando o quantitativo de pessoas assistindo, né? A gente passeou aí por muitas pessoas. Tá voltando, Lídia. Voltou? Voltou o áudio, agora Voltou? o vídeo. Voltou. Voltou? Pode falar. Foi uma estabilidade. Não, eu estava dizendo que é muito gratificante a gente ser convidada. Eu estou muito feliz e semana que vem é o congresso, né? E a gente está numa mesa com a Beth, que é uma nutricionista maravilhosa, consultora em amamentação, que também está ficando apaixonada pela fonoaudiologia. Olha só, vamos trazer a Você Beth sabe também. Quando eu posso, né, eu trago para a fonoaudiologia, porque eu acho uma profissão maravilhosa. Sou muito feliz em ser fonoaudióloga e acho que a gente trabalha com ser humano e é lindo isso, é lindo você trabalhar com o outro. Que bom, é verdade. A Ana Beatriz Felipe me orientando, ó, tá colocando aqui que amou muita informação, né? E que mesmo como aluna, ela ainda não sabia, né? Mesmo como aluna da Fono. A Patrícia também agradecendo, falando que a gente é incrível. Paty, você também é maravilhosa. A Laciane falando, Macaé representando, sou estudante de nutrição da Estácio em Macaé e apaixonada pela área materno-infantil. A Maria Luísa, também coordenadora do curso de graduação em Direito da Uniredentor, também está aqui, parabéns, foi muito bacana, obrigado, Malu, pela sua presença. E a Laciane, ótima palestra, mesmo para quem não é da área de fono. E é exatamente isso, né? A gente precisa conversar entre áreas, abraçar todo mundo. Gente, a Lídia caiu, infelizmente, no finalzinho aqui, para a gente fechar, mas eu queria agradecer a Lídia, agradecer também ao Adler, que trabalha aqui no marketing da Uniredentor, que hoje está aqui acompanhando a gente, o Adler Cândido, ele quem faz essas artes, ele e a equipe dele, né, que fazem essas artes lindas, que promovem esses encontros aqui maravilhosos para a gente, viu, Adler? Obrigado pela sua presença aqui comigo. Vocês não conseguem ver ele não, gente, mas eu estou vendo aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado também por você estar aqui com a gente até às 8h trabalhando, tá? Obrigado por você acreditar no nosso curso, na nossa profissão. A vocês que estão aí, muito obrigado, nós teremos outros e vamos avisar, não deixem de seguir @fonoredentor no Instagram, né? Porque a gente sempre está publicando alguma coisinha lá e depois a gente vai subir também esse webinar lá, tá joia? Grande beijo e a gente se vê no próximo webinar.